E aí, pessoal, tudo bom? De novo eu aqui, Adriano, do Direita Livre. Hoje resolvi falar um assunto que eu já estava adiando um pouco, só que assim, eu estava adiando porque eu queria saber se ia ficar, o que ia acontecer, se ia ficar dessa maneira, se não ia ficar. E eu vi que já passado alguns dias não houve uma grande reação, nem nada, e aí eu vi que vai ficar por isso mesmo. Que é o quê? É a posse de armas. Nos últimos dias, aí logo no começo do mandato de Jair Bolsonaro, ele mudou algumas regras para a posse de armas. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho o que é, a grosso modo, o que é a posse e o porte. O porte de armas, até o momento, hoje é dia 23 de janeiro, e até o momento não teve nenhuma prerrogativa ou intenção da mudança para as regras do porte de arma. Porém, houve já a mudança para para a posse de armas. Então, o que acontece? Porte. O que é o porte? Ou melhor, vou explicar o que é a posse. Vou começar pela posse. A posse é você ter a arma dentro de sua propriedade, ou seja, dentro da sua residência ou do seu local de trabalho. Ou seja, você saiu para a rua, né, saiu da propriedade, já não te pertence mais. Você já não pode mais estar com esta arma. Ou seja, se você for levar essa arma para o estande de tiros ou algo do tipo, ela tem que ir sem a munição, né, desmuniciada, no porta-malas do carro. Isso não caracteriza como porte, ou seja, você está apenas transportando a arma. E mesmo assim, se não me falha a memória, precisa ter uma autorização para fazer esse transporte até o clube de tiros. O porte de armas. O porte de armas permite que você saia com essa arma da sua propriedade e levar ela, seja lá para onde for, carregar com você, colocar na cintura, que é aquela que se aproximaria mais ao porte que a polícia tem, né? Os agentes de segurança, os seguranças privados e até mesmo algumas leis dos Estados Unidos que permitem que você ande com ela por aí e até mostra essa arma, certo? Então vamos lá. O que era antes essa lei da posse? Como estava essa lei da posse? Eu até fiz um roteirinho aqui pra gente ver. Olha lá, os critérios da posse, antes era um decreto, era declarar a efetiva necessidade dessa arma, certo? Então você tinha que declarar que você precisava dessa arma, ter no mínimo 25 anos, apresentar original ou cópia autenticada de um documento de identificação pessoal, comprovar em seu pedido de aquisição do certificado de registro de arma de fogo e periodicamente a idoneidade e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal, por meio de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, que poderão ser fornecidas por meio eletrônico. Ou seja, você tinha que tirar uma série de certidões para falar que você não é nenhum bandido, entender que você é uma pessoa idônea e apresentar isso periodicamente. Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa, ou seja, que você trabalha de maneira honesta e que você tem uma residência fixa. Comprovar em seu pedido de aquisição de certificado de registro de arma de fogo a periodicidade, a capacidade técnica para o manuseio da arma, ou seja, você tem o curso para o manuseio de armas. E comprovar a aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo e atestada em laudo conclusivo fornecido pelo psicólogo do quadro da Polícia Federal ou por esta credenciado. Ou seja, é o atestado psicológico para que você não é um maluco por aí. Ou seja, essa história de que os malucos vão ter arma, legalmente eles não vão ter. Eles podem ter, que eles compraram de traficante, compraram de maneiras ilegais e afins, mas pelo meio do decreto ele não consegue comprar. O cara é louco, o psicólogo fala, amigo, sem arma de fogo para você, certo? Qual que era o problema dessa antiga lei? Essa antiga lei ficava no primeiro... O primeiro problema dela era o quê? Na declaração da efetiva necessidade, que é o artigo 1 dela. Como você declara que você necessita de uma arma?
Não havia uma prerrogativa, não sei exatamente uma prerrogativa, não havia uma norma, digamos assim. Você ia lá e falava, ó, eu preciso porque eu preciso porque é perigoso onde eu moro, entendeu? Só que o critério era subjetivo à Polícia Federal aceitar ou não. Não existe uma regra de quem poderia pedir ou de como poderia ser pedido. Então vamos lá. Vamos ver, a nova lei muda alguns incisos, né? alguns termos, que principalmente é o primeiro. Presume-se a veracidade dos fatos, da circunstância, da firme declaração da efetiva necessidade, a que se refere ao inciso 1 do caput, a qual será examinada pela Polícia Federal nos termos dos artigos. Certo? Certo, vamos lá. E aí, ele acrescenta o quê? No artigo 7, que é a comprova de aptidão psicológica e tudo mais, ele acrescentou o quê? Mais um inciso dentro dela. Na verdade, ele acrescenta mais 4 parágrafos na lei. A lei tem 6 parágrafos, eles acrescentou mais 4 parágrafos. Que é o quê? Primeiro, 7º parágrafo. Para aquisição de arma de fogo de uso permitido, considera-se presente a efetiva necessidade nas seguintes hipóteses. Ou seja, ele discriminou descreveu, né? Não discriminou, descreveu cada um das hipóteses para se pedir a arma de fogo. Muita gente criticou isso, só que, isso é uma puta de uma flexibilização. Ajuda muito quem quer ter uma arma de fogo. Por quê? Já norteia a pessoa para onde ela vai querer, como ela vai pedir. Não fica aquela coisa, você precisa comprovar que você precisa da arma. Só que como eu vou comprovar que eu preciso da arma? Seja lá qualquer justificativa que eu dê, não vai valer de nada. Porque ele vai olhar e falar, essa justificativa não vale. Por quê? Porque não há uma norma de justificativa. E aí foi criada essas normas, que é o quê? Vamos lá. 1. Agentes públicos, inclusive os inativos. Ou seja, agentes públicos já seriam policiais ativos e inativos. Da área de segurança pública, integrantes das carreiras da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, e da administração penitenciária, do sistema socioeducativo e envolvidos no exercício de atividade de poder de polícia administrativa ou de correição em caráter permanente. Militares, ativos e inativos, residentes em área rural. Na verdade, o que acontece é um outro tópico, tá? Então, se você mora em área rural, você já pode solicitar a sua arma e dar como justificativa do momento da aquisição, né, no momento da requerimento da documentação de aquisição da arma, o quê? Que você eu moro em área rural, então eu posso ter uma arma. Essa é a justificativa para quem mora em área rural. Só que tem aqui um muito importante, que é o quê? Residentes em área urbana com elevado índice de violência, assim considerada aquelas localidades em unidades federativas com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, no ano de 2016. Ou seja, ele travou um ano, certo? Que é o 2016, e falou que qualquer pessoa que mora em uma cidade, em uma área urbana, cujo o índice de violência seja 10 homicídios por 100 mil habitantes, você já pode solicitar a arma. Conforme os dados do Atlas de Violência de 2018, ano passado, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, basicamente, todas as cidades da União têm esse índice. Ou seja, todo o território nacional pode solicitar arma com o quê? Com a justificativa de morar em uma cidade que tem 10 habitantes, 10 homicídios por 100 mil habitantes, certo? E
por último aqui, os dois últimos, mas não menos importantes, titulares e responsáveis legais do estabelecimento comercial e industrial, ou seja, se você tem um pequeno comércio, já é uma justificativa para você ter uma arma, você já ter o para você ter a posse da arma, ou seja, a arma vai ficar dentro do seu estabelecimento, como diz a regra, dentro da sua residência ou dentro do seu estabelecimento, a posse é permitida, e como você é um pequeno comerciante, ela vai ficar no seu estabelecimento e você vai poder ter a arma no seu estabelecimento para se defender dos vagabundos ou das vítimas das sociedades que temos por aí, né? Colecionadores, atiradores e caçadores devidamente registrados no comando do Exército. Esse aqui já é um caso mais específico. Apesar de colecionadores, eu não sei se ele mudou as regras de calibre para os colecionadores, acredito que não. Oitavo, o disposto no 7º parágrafo, né, da lei se aplica para a aquisição de até 4 armas de fogo de uso permitido e não exclui a caracterização da efetiva necessidade de presentes outros fatos e circunstâncias que justifiquem, inclusive para a aquisição de arma de fogo de uso permitido em quantidade superior a esse limite, conforme a legislação vigente. Ou seja, você pode ter até 4 armas. Na lei aqui eu não vi eles especificar calibre ou tamanho, pelo menos nessa lei específica que a gente está falando do porte. Então acredito que você pode ter 4 armas variadas, então por exemplo 2 pistolas, 2 de cano longo e tudo mais. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado falando sobre como comprar a sua arma de fogo, explicando os processos que devem ser feitos e quais os calibres são permitidos para a compra do cidadão comum. Cidadão comum que não seja colecionador, nem militar, e nem que seja armas restritas e afim, aí não pode comprar mesmo. E o último, que é o nono, ou o último que é o nono, não, perdoe-me, o penúltimo, que é o nono, constitui razões para o indeferimento do pedido ou para o cancelamento do registro. Ou seja, ele já especificou o porquê você pode ter o seu pedido negado ou cancelado o seu registro. Isso é importantíssimo, gente, porque até então a lei ela foi feita, jogada e ninguém explicou nada. E o que acontece? Desde um período aí, desde que ela foi feita a lei, basicamente, ninguém consegue tirar a porcaria do registro de porte ou de posse. Por quê? Porque a lei ninguém consegue saber como ela é aplicada corretamente. Então a PF emitiu pouquíssimos certificados para aquisição de armas. E agora com essa lei maravilhosa aí, tudo bem que não é a lei que todos nós queríamos, né, que os eleitores queriam e tudo mais, queria que fosse mais livre, porém ela já dá um fôlego muito grande. E acredito que com essa lei a gente possa mostrar para, no geral, né, que o brasileiro tem sim uma responsabilidade e o brasileiro pode sim ter arma de fogo. E quem sabe mais para frente ter uma flexibilização maior. Vamos continuar aqui. Para o cancelamento ou indeferimento do pedido. 1. A ausência dos registros a que se referem o inciso 1 e 7 do caput. 1 e 7. 1 e 7 é a efetiva necessidade e 7 a explicação, a justificativa da necessidade. 2. Quando houver comprovação de que o requerimento, que o requerente, ou seja, a pessoa que está pedindo, prestou a declaração de efetiva necessidade com afirmações falsas, ou seja, mentiu no requerimento da sua efetiva necessidade, mantém vínculos com grupos criminosos, basicamente é bandido, né? Ou seja, tem um vínculo com o crime, age como pessoa interposta de quem não preenche os requisitos e que se referem ao inciso 1 e 7, novamente, está aqui tentando se passar por uma pessoa que mora em área rural ou tem todas aquelas especificações do item 7 que a gente conversou. São apenas esses. O 10º parágrafo, a inobservância do disposto do inciso 8 do caput é sujeito a interesse a pena prevista em lei. Ou seja, caput 8, que fala que é necessário, não exclui caracterização da efetiva necessidade. Ou seja, basicamente, você fala que se você comprar a arma sem ter esse registro, né, sem ter a permissão, você ou comprar um número maior do que é permitido,
você vai ficar sujeito à lei, que é a 13, artigo 13 da Lei 10.826 de 2003, que é a lei citada, é a lei do Estatuto do Desarmamento. O artigo 13 trata-se da pena que exige que menor de 18 ou pessoas com deficiência mental se apodere da arma de fogo sob sua responsabilidade. Ela prevê de 1 a 3 anos de detenção. Ou seja, o item 10, além de falar que se você tiver comprar armas a mais e tudo mais, você vai estar enquadrado nesse artigo, e também fala que menores de 18 anos e pessoas com deficiência mental não podem se apoderar da sua arma, ou seja, você não pode pegar a sua arma e ensinar a sua criança, seu filho, a atirar. Isso é um caso sério, porque ela não pode se apoderar. Só que, por exemplo, ela está sob sua responsabilidade. Eu acredito que pela norma atual, você não pode fazer isso. Então a criança tem que estar, seu filho tem que ter mais de 18 anos para você poder ensinar ele a atirar. Bem, aqui fala mais algumas coisinhas sobre renovação e tudo mais, mas o que eu queria falar era isso. Que sim, vi muita gente aí falando sobre o projeto, esse decreto, né, assinado pelo Bolsonaro, falando que, ele traiu todo mundo, ele enganou todos os seus eleitores, e Enfim, pessoal, o cara tá aí, não vai fazer nem um mês direito, ele já deu uma flexibilidade muito boa. Hoje, nos noticiários eu estava assistindo e já estavam falando que as escolas de tiro, né, os clubes de tiros, teve um aumento muito grande com essa flexibilização, porque, quer queira, quer não, todo mundo quer ter o direito de se defender, até porque não dá para cada cidadão carregar um policial nas costas. É mais fácil ter uma arma que pelo menos a sua propriedade vai estar defendida. Pessoal, vou ficar por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar aquele like para dar uma incentivada. Se eu falei alguma besteira, falei alguma coisa errada, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou deixar aquele meu like também. Vou comentar, contra-argumentar também. Se estiver errado, depois eu faço uma atualização do vídeo. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.